Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e toda semana a gente traz vídeos aqui com informações tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento e queiram ficar mais por dentro, né, da matéria do agronegócio, atualizados, ou para aqueles advogados que ainda estão pensando em fazer uma alteração de rota na sua advocacia, uma mudança de especialidade e estão pensando em atuar dentro do segmento do agronegócio. Este vídeo também se direciona para os produtores rurais que queiram ter mais informações sobre a sua atividade, questões administrativas, jurídicas, né, de atualização legislativa. Então este vídeo também é direcionado para você, produtor rural. E se você gosta desse tipo de conteúdo, sabe de pessoas que possam gostar desse tipo de conteúdo, curte, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Telegram, né? Isso é muito importante para que essa informação possa chegar até o público que é interessado, para que essa informação possa fazer a diferença na vida dos produtores rurais e dos advogados, tá ok? E hoje, o tema do nosso vídeo aqui é um assunto dentro do direito do agronegócio, que é o direito ambiental, porque o direito ambiental está intimamente relacionado à atividade rural, né? Por inúmeros fatores, tanto por questões de licenciamento ambiental da atividade rural, ou mesmo da regularidade do imóvel rural, onde é exercida a atividade produtiva, né? Então, com a proteção das áreas de reserva legal, área de preservação permanente, essas informações incluídas no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, tudo isso vai facilitar, inclusive, que o produtor rural tenha acesso a investimentos, custeios e etc., né? Então, o direito ambiental, ele está dentro e ele não consegue ser dissociado do direito do agronegócio, porque o produtor ele precisa estar de acordo com a legislação ambiental para que a atividade rural dele também possa ser executada sem maiores problemas, sem nenhum tipo de empecilho. E aí, muitas vezes o que pode surgir de dúvidas é o que vem a ser a diferença entre a área de reserva legal e a área de preservação permanente. Essas duas são áreas de preservação que necessariamente tem que existir dentro do imóvel rural, e aí elas têm que estar cadastradas no Cadastro Ambiental Rural do imóvel e na matrícula, certo? Se essas exigências de proteção da área de reserva legal ou da APP, da área de preservação permanente, não estiverem contidas na matrícula e no CAR, e ainda se lá dentro do imóvel não houver a preservação dessa área, poderão acontecer vários problemas em desfavor do produtor rural, certo? Então é preciso saber o que é a diferença entre reserva legal e área de preservação permanente. Então, primeira coisa é conceituar o que vem a ser a área de reserva legal. Então, lá no artigo 3º, inciso 3 do Código Florestal, é estabelecido um conceito, né? E aí eu vou ler para vocês. Área de reserva legal é a área localizada no interior do imóvel de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, a conservação e estabilidade dos processos ecológicos, a conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas, tá? Então, deixando um pouco mais claro esse conceito da lei aqui, a área de reserva legal, ela é uma área mínima que é estabelecida pela legislação, e o tamanho dessa área vai depender da sua localidade, a gente já chega lá, em que o imóvel não pode ser utilizado. Essa área tem que ser preservada para fins de conservação da biodiversidade naquela região. Então, todos os imóveis rurais, preservando a sua reserva legal, o meio ambiente terá a sua biodiversidade conservada. Então, é um percentual da área do imóvel em que, sendo preservado, haverá um ganho ambiental para toda a população, certo?
Então, é uma área que ela é intocável do ponto de vista legal, certo? E aí nós temos diferentes percentuais de conservação a depender da localização do imóvel. Então, se esse imóvel estiver na Amazônia Legal, nós estamos falando aí de um mínimo de preservação da reserva legal de 80%. Se estiver na região do Cerrado, um mínimo de 35%. E nos demais biomas, nas demais localidades, um mínimo de 20%. Tá? Então, na maioria dos estados do país, essa conservação de reserva legal da área intocável do imóvel rural, ela é de 20%. Tá? Então, a reserva legal, ela, na verdade, ela é uma limitação administrativa ao uso da propriedade, certo? Então, apesar dela ser uma área de propriedade privada, o Estado limita o uso faz uma limitação administrativa do uso dessa área para fins de conservação ambiental e da biodiversidade, ok? Agora, o que vai diferenciar essa área de reserva legal para a área de preservação permanente, para a APP? E aí nós vamos ao conceito novamente, que também está lá no Código Florestal, artigo 3º, inciso 2. Estabelece o seguinte, conceito de APP. Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, tá? Aqui a gente já percebe uma diferença entre o que vem a ser reserva legal e APP. Por quê? Porque a APP ela é uma área que serve para conservação de uma característica especial daquele meio ambiente onde a área está incluída. Então, por exemplo, se ali existem recursos hídricos, uma paisagem diferenciada, uma biodiversidade também a ser protegida, então, além da área de reserva legal, você vai ter que observar a proteção desse meio ambiente especial que existe naquele imóvel rural. Tá? E aí, para a gente poder entender, acho que o grande exemplo fica na questão da existência de cursos d'água, recursos hídricos dentro do imóvel rural. Se o imóvel possui um riacho, uma nascente de água, um rio, um lago, alguma coisa nesse sentido, deve haver a preservação da vegetação que envolve aquele curso d'água e esses recursos hídricos, como forma de preservar essa característica do imóvel, a existência de recursos hídricos. Então a gente está falando aí de um imóvel que, além de ter a reserva legal, que é uma área mínima de preservação do meio ambiente, por existir uma característica especial no imóvel, no caso, recursos hídricos, também haverá a necessidade de conservação ali da mata nativa que existe em torno daquele curso d'água, justamente para preservação e existência desse recurso hídrico, tá certo? Então, é uma diferença. A APP, ela serve para preservar uma característica especial de conservação que existe naquele imóvel rural. A reserva legal, ela indistintamente vai ter em todo o imóvel. Por mais, por exemplo, que ele não tenha um rio, ele não tenha um recurso hídrico, mas este imóvel necessariamente terá a reserva legal. Agora, se ele tem recursos hídricos, por exemplo, ele vai ter reserva legal e APP. Essa APP para conservar o rio, por exemplo, que existe dentro do imóvel rural. Então, tá aí a diferença entre reserva legal e área de preservação permanente, tá? Aí aqui, o que a legislação busca preservar com a APP? Os recursos hídricos, a paisagem, a biodiversidade e a estabilidade geológica, tá? E aí vem mais uma grande questão, uma pergunta que é frequente. É possível, na hora de fazer a regularização ambiental do imóvel, computar a APP na reserva legal? Ou seja, eu tenho lá, por exemplo, 10% do meu imóvel que é de APP, que precisa conservar os recursos hídricos.
Esses 10% eu posso compensar na minha área de reserva legal e aí computar esses 10% com mais 10% de reserva e formar o 20% mínimo da área de reserva legal? Sim, é possível, tá? Desde que sejam observados os requisitos do artigo 15 do Código Florestal. Mas é totalmente possível, e aí você precisa, com o seu advogado especialista em direito do agronegócio, verificar essas condições, se elas existem aí no caso prático, tá bom? Acho que eram essas as informações que a gente tinha para trazer hoje para vocês, relacionando as diferenças entre reserva legal e área de preservação permanente. Uma observação final muito importante: caso o seu imóvel não tenha área de reserva legal, área de preservação permanente, isso não esteja totalmente regular, é preciso que se faça um procedimento de regularização. Por quê? Senão isso pode gerar multas administrativas, depois uma ação civil pública contra você, produtor rural, com incidência de novas sanções agora processuais e depois um cumprimento de sentença para cobrar uma multa. Isso pode chegar na casa dos milhões, a depender do caso. Então é muito importante fazer a regularização ambiental do seu imóvel para fins de evitar a paralisação da atividade rural e prejuízos decorrentes de sanção ambiental. Tá ok? Então é isso, pessoal. Se vocês curtiram, compartilhem esse conteúdo com pessoas que tenham esse mesmo interesse e isso ajuda muito o nosso canal. Tá ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.